Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que esteja tudo em paz por aí, em nome de Jesus. Por aqui as coisas estão em paz, graças a Deus. E é muito bom, né, a gente ter esse tempo aqui para que a gente consiga conversar, para que a gente consiga falar sobre o amor de Deus e sobre tudo o que Ele ainda vai fazer sobre as nossas vidas. Eu creio muito nisso. Mas eu vou pedir para vocês, mais uma vez, para que vocês possam se inscrever nesse canal, tá? Não esquece disso. Ativa aí o sininho de notificações também. Também curte muito esse vídeo, por favor, e compartilha com o maior número de pessoas que você achar que deve ouvir, né, que precisa ouvir essa palavra, para que a plataforma entenda cada vez mais a importância desses vídeos e continue distribuindo para as pessoas certas. Essa é a minha oração. E aí esses vídeos continuarão tocando as pessoas que o Senhor quiser que toque. Eu creio nisso, tá? Hoje nós vamos conversar, né, sobre um tema que por alguns momentos eu questionei, né? E aí a gente faz alguns questionamentos no momento em que a gente tá passando por alguns desertos nas nossas vidas, o que é muito comum, sabe? Mas aí às vezes eu perguntava pro Senhor, por que tu estás me permitindo sofrer? E o Senhor tá permitindo, né, que você sofra? Será que é o Senhor quem tá planejando todo esse sofrimento? E a resposta disso está na palavra, né? O Senhor a todo momento ele nos garantiu uma vida eterna, mas Ele também nos deixou claro que nesse mundo nós passaríamos por aflições. A gente consegue ver isso revelado na vida de muitos personagens na Bíblia. Eu acredito que em todos eles, né? Algumas aflições que atormentavam tantas pessoas, cada um da sua maneira, cada um da sua forma, mas todos eles, né, foram abraçados pelo Senhor e entenderam que a gente pode até passar por tribulações, por aflições, mas a gente não pode se sentir sozinho porque nós não estamos sozinhos. Estar sozinho é a verdade, né, que o adversário quer colocar na nossa cabeça, mas nós não estamos sós. O Espírito Santo do Senhor está conosco cotidianamente. E quando Jesus foi embora, Ele nos garantiu que nos deixaria acompanhados, né, pelo seu Espírito. E por isso que a gente precisa buscá-lo, para que a gente consiga achá-lo e reconhecê-lo em nós, através de nós, na nossa vida, por completo. Porque o preenchimento que o Espírito Santo nos dá, ele é surreal, assim, é inexplicável, né? O preenchimento que somente Deus nos dá é capaz de preencher todos os espaços vazios. E quando nós somos preenchidos por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia, a gente consegue suportar de forma muito mais leve as tribulações. Porque nós teremos aflições, tribulações, circunstâncias que vão querer fazer com que a gente desista. Nós teremos momentos de lágrimas e de dor, porque Jesus também teve isso e vários outros personagens, como eu falei aqui. Então nós não seremos diferentes. Claro que a gente não quer passar por nenhuma situação ruim, mas essas situações elas vão acontecer na nossa vida. A única diferença é que a gente precisa saber que nós temos um Deus que guerreia a nossa guerra e que nós não estamos sós. E isso está fundamentado na sua palavra inteira. Por isso o Espírito Santo de Deus me revelou essa palavra e eu vou compartilhar dela com vocês aqui hoje. E ela se encontra lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, dos versículos 16 ao 18, e diz o seguinte: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Eu amo essa palavra porque ela fala muito pontualmente, né, sobre esse ensinamento, né, que o Senhor quer nos dar, de que as circunstâncias, elas falam muito pouco, sabe? Se a gente conseguisse enxergar aquilo de tão grandioso que o Senhor tem para nós e que Ele tem preparado para nós, jamais, eu tenho certeza, de que a gente se preocuparia com tão pouco, sabe? E analisando, claro, o nosso momento, quando a gente tá passando pela dor, obviamente que a gente não enxerga sendo pouco. Afinal de contas, a gente sente muito. Eu sei muito bem disso, mas a gente precisa pedir a Deus, né, que a gente seja capaz de enxergar com os nossos olhos espirituais, com os olhos da promessa, que a gente possa crer, sabe, de que as coisas que nós não vemos, elas são muito maiores. Aquilo que o Senhor está preparando é muito maior, sabe? A vitória que o Senhor tem para dar a cada um de nós, depois de todas as circunstâncias, são muito maiores. O Senhor, Ele não arquitetou o teu sofrimento.
E aí tá a resposta, né, para a pergunta desse vídeo. O Senhor, Ele não foi quem arquitetou tudo isso, não foi Ele quem disse, olha, você vai ter que sofrer. Não, mas eu creio, né, que o Senhor se utiliza de alguns momentos que nós passamos para que Ele possa nos ensinar. E aí, depois que a gente passa por determinadas situações, a gente consegue entender o propósito. Nem sempre vai ser tão claro entender o propósito no meio da circunstância, né, no meio do vendaval. A gente vai se afligir, a nossa natureza é essa. A gente vai se preocupar, a gente vai se perguntar, a gente vai questionar, a gente vai chorar. Nossa, tem horas que a dor ela é tão sufocante que a gente não sabe nem mesmo o que fazer. Tinha momentos no meu deserto que eu não sabia nem orar. E eu disse isso pra Deus, Deus, hoje eu não tô conseguindo expressar tudo o que eu tô sentindo. Porque tudo que eu falar é pouco pra quantificar, é pra qualificar tudo o que eu estou sentindo. Mas o Senhor, Ele conhece intimamente o nosso coração. E Ele precisava, sabe, que eu me derramasse, ainda que eu não soubesse exatamente como dizer. Mas o Senhor precisava, para que gerasse uma intimidade comigo, Ele precisava que eu conversasse com Ele. E mesmo que fosse somente entre lágrimas, muitas vezes, muitos louvores, eu colocava louvores assim, quando eu não conseguia muito bem expressar. E eu só cantava e chorava e chorava e chorava. E eu dizia, Jesus, recebe esse louvor como sendo a minha oração nesse momento, porque eu não estou conseguindo falar. E muitas vezes eu só chorava mesmo, em silêncio, assim, copiosamente. E eu dizia, Senhor, recebe as minhas lágrimas, porque elas estão vindo aqui de dentro. E traz, né, em recompensa, alívio, refrigério para minha alma neste momento. Mas eu quero sentir a Tua presença. E eu quero enxergar muito além do que eu posso ver. Porque se eu for observar apenas o que eu estou passando agora, eu vou desistir, Jesus. Pela minha natureza humana, eu vou desistir. Eu não vou conseguir. E muitas vezes a gente fica preso nisso, né? E a gente se questiona, por que comigo? Eu me questionei isso. Por que comigo? Por que agora? Por que nesse momento? Meu Deus, o que aconteceu? O que foi que eu não vi? Como eu não percebi que tudo isso estava acontecendo? Por que do nada? E a gente começa a questionar diversas coisas. E a gente começa a ter que olhar para as circunstâncias, sabe? Mas a gente pode fazer o caminho inverso. A gente pode olhar para as circunstâncias, obviamente, porque elas vão existir, né? O Senhor disse que elas existiriam. Mas a gente pode simplesmente observá-las com os olhos da fé e decretar sobre elas a nossa vitória. Vivermos como se já estivéssemos com a posse de vitória mesmo, como se aquilo ali já tivesse passado, sabe? E como se crendo realmente que Jesus, Ele vai fazer um milagre, porque Ele vai fazer um milagre. É impossível que Jesus passe por qualquer lugar sem impactar. E aí vai estremecer, né? A gente vai sentir a presença do Senhor. E vai estremecer. Muitas barreiras, né? E muitas cadeias serão quebradas. E a gente vai sentir. Mas depois que a gente for reconstituído pelo Espírito Santo, a gente vai conseguir enxergar muito mais. Porque Ele tem muito mais. Ele garante isso, né? Na sua palavra. E aí diz aqui no versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Às vezes quando a gente tá passando, né? Por algum problema, a gente acha que tá sendo eterna. O meu deserto, ele durou apenas 3 meses. E existem pessoas que até já comentaram, isso é deserto? Gente, o deserto ele pode durar um dia, ele pode durar 1 hora, ele pode durar 1 minuto. A depender da dor que você sente, a depender do problema que você está enfrentando. Então, o tempo, ele não é determinante para dizer se é deserto ou se não é. Mas é a situação, é a dor, é a necessidade, é o que você passa, sabe? E aí, mas assim, foram só 3 meses. Hoje eu digo isso, só 3 meses. Mas no momento que eu estava passando, parecia que era uma eternidade. Parecia que os dias não passavam, não se completavam, sabe? E a cada dia que passava, tinha horas que eu dizia, meu Deus, as coisas não vão melhorar. Porque tiveram circunstâncias que aconteceram assim, de uma vez só, que eu dizia, eu não tô aguentando mais, Jesus. Eu não tô aguentando mais. Tinha momentos que eu tinha medo de dormir e acordar com a novidade, sabe? Eu tinha medo das novidades, eu tinha medo de outra coisa, eu tinha medo do que as pessoas iriam falar mais, do que as pessoas de que forma as pessoas agiriam mais para me atingir. E eu me sentia sufocada, eu me sentia assim, meu Deus, eu quero sair daqui, eu quero sair desse lugar de dor, de aflição, eu quero ter um escape. Parecia que esse escape não ia chegar. E o Senhor, Ele me prometia que Ele iria fazer um reboliço, né? E um de repente na minha vida. Que eu aguardasse. Mas, às vezes, a espera, ela é dolorida demais. E a gente quer as coisas pra ontem, né? A nossa natureza, ela é imediatista. A gente pensa e a gente quer pra agora. Mas o tempo de Deus, ele não é assim, né? Então, Jesus, ele, quando a gente tá passando por alguma situação, entenda
que a gente está sendo preparado por Deus para conseguir suportar o peso da vitória, porque é muito grande também, sabe? A gente precisa aprender a lidar com ele. Se no momento que eu pedi a Deus, na primeira oração que eu fiz para pedir a Deus que revertesse a situação que eu estava passando e o meu marido voltasse da forma como ele estava, muito provavelmente nós não estaríamos juntos hoje. Porque ele não tinha ainda reconhecido nada. Ele voltaria por voltar, né? Talvez gerasse ainda mais sofrimento, talvez ele saísse de casa outras vezes, talvez fosse maior ainda, eu prolongasse ainda mais o meu deserto depois. Então o Senhor sabia exatamente o tempo de todas as coisas. E talvez você esteja se perguntando, poxa, Vivi, o meu deserto ele já dura anos, ele já dura 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos. Eu já não tenho mais esperança. Mas eu gostaria de dizer pra você que o tempo de Deus sobre as nossas vidas, ele é um tempo diferente, mas ele é o mesmo Deus. Não interessa o tempo que eu passei de deserto, o Senhor sabia até onde eu conseguiria suportar. O Senhor tinha propósito nesse tempo de 3 meses. Mas se o Senhor quisesse fazer com que esse tempo fosse maior, por alguma razão, o tempo é dele. Ele é o Deus, Ele é quem pode fazer todas as coisas. E eu sei que dói, eu sei que às vezes a gente se apega à circunstância, né? E a gente fica nessa, porque comigo? O Senhor tá me provando. Poxa, tantas pessoas estão aí, né? Porque teve que escolher logo a mim. Porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Porque o Senhor quer fazer muito além do que você consegue enxergar agora. Mas você vai conseguir enxergar já já. Só que eu te encorajo a querer enxergar com os olhos espirituais, com os olhos da fé, e que você possa declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que o Senhor já fez, porque Ele já fez no mundo espiritual, sabe? Porque Ele já venceu ali naquela cruz, então isso tudo aí já passou. Então que você possa realmente receber isso, sabe, de Deus, que você possa receber esse refrigério, esse alívio, entender que o Senhor não arquitetou isso para a tua vida, mas Ele está permitindo que determinadas coisas aconteçam para que você cresça espiritualmente, para que você reconheça que a glória dele é muito maior do que qualquer outra coisa que você possa querer nessa vida, e que a glória dele vai ser revelada sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Mas eu entendo, né, a aflição, eu entendo a dor, eu entendo a vontade de desistir. Inclusive, eu recebi um dia desses o comentário de uma pessoa que diz assim: olha, eu acho que eu tomei a conclusão de que Deus, ele escolhe as pessoas para honrar, que ele escolhe as pessoas que ele quer abençoar, porque comigo eu já desisti. E eu fiquei assim triste quando eu li aquele comentário. Eu tive o ímpeto de querer comentar na hora. Depois eu disse, não, eu vou orar por essa pessoa agora, né? E eu vou realmente esperar que o Senhor me revele o que eu preciso falar, né? E aí eu respondi. Orei pela pessoa e respondi, dizendo que não, que Jesus, ele nos ama igualmente e que ele tem prazer em nos fazer felizes igualmente, sabe? Mas isso não significa que a gente não tem que sofrer, a gente precisa entender isso, sabe? Isso não significa que existe um tempo que o Senhor determinou para que nós vivamos determinadas coisas. E a gente precisa, apesar de ser difícil, e eu reconheço muito bem isso, a gente precisa entender que a gente tem que obedecer, né? Que a gente precisa esperar. É a melhor solução. Por mais que não pareça, é a melhor solução. Porque todas as vezes, e em todos os aspectos na minha vida, que eu quis tomar a decisão sozinha, nossa, deu muito ruim, sabe? Então hoje eu oro ao Senhor para que não deixe que o meu instinto humano de querer solucionar tudo no meu tempo, ele seja maior do que o meu desejo espiritual de obedecer ao meu Pai, né? De querer viver aquilo que Ele determinou para minha vida, independentemente do tempo. E eu sei que a espera é difícil, mas o Senhor, ele não arquitetou para a tua vida dias difíceis para sempre. O Senhor, ele está nos dias difíceis, porque ele está te preparando para os dias fáceis. Porque o peso do dia fácil também é peso, sabe? A gente acha que não, mas é pesado e a gente precisa saber lidar com isso. Nos próximos vídeos eu vou gravar também, né, sobre esse processo de reconciliação. Como é que se deu isso? Como é que é isso? Não é fácil também. E cada vez mais vai ficando mais fácil, mas inicialmente não é. E a gente precisa entender que a gente precisa estar preparado para isso. Porque hoje eu sei que se Jesus, ele tivesse ouvido a minha oração, né, as minhas primeiras orações, e tivesse atendido aquele chamado ali, naquele momento que eu não estava preparada ainda para receber, para viver determinadas coisas que eu tive que viver quando a gente se reconciliou, certamente o meu casamento teria ruído. Então, o melhor foi esperar o tempo de Deus, sabe? E viver isso. Então, espere o tempo de Deus. Entenda que o Senhor está
né, aí com você, Ele está lado a lado a você, Ele não desistiu de você, Ele se importa com você, e o peso da sua vitória vai ser enorme, sabe? E você vai conseguir suportar tudo isso, porque a limitação, né, e a palavra diz aqui justamente isso, a nossa leve e momentânea tribulação, porque a gente pensa que vai ser eterno, mas não vai ser, é momentâneo, e já você vai olhar para trás e vai dizer, poxa, eu vivi 3 meses, eu vivi 6 meses, eu vivi 8 meses, 1 ano, 2, 5 anos. Mas foi um momento que o Senhor me preparou. Foi um momento em que eu consegui amadurecer espiritualmente. E é isso que importa, sabe? Hoje, quando eu olho pra Viviane, antes disso, e pra Viviane, depois de tudo isso, eu consigo ver uma mulher muito mais forte, sabe? Diante de Deus, assim. Eu consigo reconhecer o Senhor muito mais na minha vida. Eu tenho um senso de dependência de Deus muito maior. E não é por medo de nada, mas é por entender que sem Ele não dá de verdade. E eu precisei passar pela dor para entender isso, sabe? Não que necessariamente a gente precise passar pela dor para isso, mas no mundo a gente vai ter aflições. Mas o Senhor garantiu que Ele já venceu. Então, tome posse disso, sabe? Tome posse dessa palavra. Entenda que por mais demorado que pareça ser, é uma situação e é uma circunstância momentânea para Deus. Ele vai te tirar, Ele vai te dar o alívio, Ele vai te dar o conforto. A gente não sabe exatamente como que vai ser, porque os planos de Deus, eles são individuais, ele é muito criativo, né? Ele não é como o adversário, Ele é muito criativo, Ele sabe exatamente como agir na vida de cada um de nós, Ele respeita a nossa individualidade, Ele respeita a nossa identidade, Ele respeita tudo em nós. Né? Então, é isso que eu acho lindo nesse Deus, sabe? Dentre tantas outras coisas. Então, que você possa realmente entender que o Senhor está com você, apesar das circunstâncias. E que, mesmo Ele não tendo arquitetado tudo isso para a tua vida, porque o Senhor não arquitetou tudo isso para as nossas vidas, mas algumas das nossas escolhas e algumas das escolhas de outras pessoas, infelizmente, refletem na nossa vida, né? E ainda mais quando se trata de casamento, de um elo, né, que o Senhor criou, de quando nós somos um só. Então, tudo que impacta na vida de um vai impactar na vida do outro. Uma escolha que um toma errada, o outro vai sentir também. Sempre vai ser assim como as coisas boas, assim como as coisas certas também, né? Mas eu oro para que a partir de agora, sabe, o Senhor, Ele possa derramar sobre a tua vida muito encorajamento e muita certeza de que tudo isso vai ser revertido para a glória de Deus. Não é para nossa glória, porque nós não somos merecedores de nada disso, mas a graça do Senhor existe. E graças a Ele por isso, né? Porque nós não somos merecedores, mas nós temos sobre nós uma graça revelada, uma misericórdia renovada diariamente e um amor sobrenatural. Então, Ele ama você, amado. Ele ama você, amada. Ele ama a sua família. Ele ama a constituição da família. Foi Ele quem criou. É projeto dele. Então, que você possa realmente descansar nessa certeza, tá certo? De que Jesus está com você para além das circunstâncias. E que tudo vai ficar bem. Tenha certeza disso. Como é que vai ser? Eu não sei. Eu gostaria de responder individualmente cada uma dessas perguntas, né? Porque eu também tenho os meus questionamentos com o Senhor. Mas eu sei que vai ser perfeito, porque o Deus que nós servimos, Ele é perfeito. Então, espere, descanse e tenha certeza de que Ele fará muito mais. Porque as leves, apesar de parecerem muito pesadas, e momentâneas, apesar de parecerem eternas, circunstâncias, elas não são capazes de deter o poder do nosso Deus e tudo aquilo que Ele já preparou para nós. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o teu lar, que você possa realmente cada vez mais entender o propósito de Deus para a tua vida. Que você possa cada vez mais descansar nesse Deus maravilhoso. E que cada vez mais Ele se revele aí onde você está. Em nome de Jesus. Eu vou fazer um adendo aqui para pedir a vocês que me sigam lá na rede social vizinha. Vou deixar para vocês aqui o @. Vão lá, sigam. Eu tenho compartilhado um pouco mais da minha vida. Eu tenho aberto um pouco mais o meu coração lá. Eu quero responder mais a vocês. Eu quero estar mais junta de vocês nesse momento. A gente tem pensado, eu tenho falado disso em outros vídeos. Acredito que nos próximos vídeos mais pra frente a gente já vai revelar aí outros projetos para esse ministério, onde a gente vai conseguir ficar mais junto, né? Onde eu vou conseguir ajudar vocês, apesar das minhas limitações, assim, mas eu sei que o Senhor quer muito isso, então eu tenho pedido a Ele graça, tempo, disponibilidade, mas vontade, assim,
meu coração é preenchido de vontade de fazer mais, porque eu amo trabalhar para o Senhor e hoje cada vez mais. Então hoje eu entendo que o propósito de Deus é esse sobre a minha vida. Mas aí comecem me seguindo lá, comecem acompanhando lá, perguntem, falem comigo, eu gosto muito de responder vocês. Olha, conversa lá sobre o que você está passando. Eu quero orar por você, eu quero realmente entender a tua história. Eu me sinto impactada muitas vezes. Tem comentários que eu fico triste, de verdade, assim, porque eu digo, Jesus, eu consigo sentir essa dor, porque eu lembro que eu também senti. Mas vai lá, sabe? Vai lá e revigora, vai lá e dá força. Então eu quero muito que a gente tenha esse estreitamento de laços. E hoje, graças a Deus, a tecnologia, ela vem nos ajudando, né? Tem muitas coisas ruins aqui nesse meio, mas tem muita coisa boa também. Então a gente pode usar isso pro reino de Deus e eu acredito que vai continuar dando certo em nome de Jesus, tá bom? Então, um cheiro enorme. Até o próximo vídeo. Fiquem em paz.